Olá, pessoal do primeiro ano da Escola Castro Pinto. Pessoal, vocês já me conhecem, já me apresentei lá no vídeo, de apresentação. Eu sou André Cabral e a gente vai ficar durante esse ano letivo com a disciplina de matemática, tá certo? No primeiro ano, a disciplina de matemática, ela pega um apoio de todos os conteúdos que vocês viram no nono ano para se aprofundar um pouco nos conteúdos propriamente do primeiro ano do ensino médio, tá certo? Então, nesta primeira aula, a gente vai começar com um assunto que vocês viram lá desde o sexto ano, aprofundaram um pouco no nono ano, e a gente agora no primeiro vai estudar um pouco mais ele, para a gente ver os tipos de equações que vai usar esse conteúdo, que é o conteúdo de potenciação, tá certo? Então, a gente vai ver o que é uma potência, quais são as propriedades da potência, o que é propriedades da matemática. Propriedades são aqueles resultados que a gente utiliza para facilitar alguns cálculos. Então vamos lá? Vem comigo, hein? Pronto, voltei, hein? Pessoal, é o seguinte. Primeiro a gente vai falar sobre a estrutura da potenciação, tá? O que é ela, como é que se calcula. Potenciação é mais uma operação matemática, certo? Além da potenciação, tem também a radiciação. E além delas duas, tem aquelas que a gente já conhece, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão, ok? Então, na potenciação, como é que é a estrutura dela? Como é que essa operação se apresenta para você? Dessa forma aqui, ó. A elevado a B. Claro que esse A e esse B são números, hein? Esse A a gente vai chamar de base, que é o número maior que fica embaixo. Em cima dele, vai ter um número menorzinho, pequenininho, que a gente vai chamar de expoente. Como é que eu calculo? Eu pego o número que está na base e vou multiplicando ele, vezes ele, inúmeras vezes. Agora, quantas vezes, professor? Eu tenho que dar um resultado. A quantidade de vezes que eu vou multiplicar a base por ela mesma, quem vai indicar o expoente. Então, aqui no caso, ó, foram B vezes. Mas o professor está com letras, ainda está meio confuso. Vamos para a prática? Por exemplo, 2 elevado a 3, isso aqui, a base é 2, o expoente é 3. O que é que eu vou fazer? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? O expoente ele vai indicar quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então aqui vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Agora só é calcular 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes o terceiro 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Também pode ser chamado de 2 elevado ao cubo. Aqui, ó, 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4 dá 81. E 4 elevado a 2, ou 4 elevado ao quadrado, tanto faz, ó. 4 vezes 4, 2 vezes só, que no caso vai dar 16. Professor, peguei a manha. Posso fazer de cabeça? Sem precisar colocar as multiplicações? Pode já colocar o resultado. Neste caso aqui, 5 ao quadrado, ó, o expoente é 2. Eu vou multiplicar o 5 vezes 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. 2 elevado a 5, é o contrário, né? Aqui vai ser, já esse cálculo vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Multiplicando de cabeça, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes o último 2, 32. E o último, 3 elevado a 3. Fácil. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo, pessoal? Vamos agora para as mais simples. Essas potências simples são potências que não precisa muito de cálculo, você já determina o resultado. Primeiro, o expoente zero. Deixa eu dizer a vocês o seguinte. Qualquer número elevado a zero dá 1. Certo? Indiscutivelmente. Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, 2 elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a 1. O expoente não está indicando que eu vou repetir a base apenas uma vez? Então só é repetir o 5. Agora, a base sendo 1
eu vou multiplicar 1 vezes 1 4 vezes. Só que, pessoal, a multiplicação de 1 por 1 sempre vai dar 1. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E agora, essas 4 potências finais aqui são bases 10. Quando isso acontecer, pode calcular? Posso. 10 elevado a 1, 10. Repete a base. 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Dá 100. Mas você pode fazer o seguinte. Observe que quando o expoente é 1, aqui vai ter apenas um zero. O expoente sendo 2, 2 zeros. Então, seguindo essa linha, o expoente sendo 3, aqui vai ter quantos zeros? 3 zeros. Então, você vai sempre colocar o número 1 quando a potência tiver base 10. Coloca o 1 e do lado dele, vários zeros, indicado pelo expoente. Então, aqui vai ficar 1 com 3 zeros. Aqui vai ficar 1 com 4 zeros. Beleza? Entendido a parte inicial do potência, lembraram? Vamos lá, hein? Pronto, pessoal, voltei aqui com alguns exemplos, tá certo? E com as propriedades que eu havia falado para vocês. Então, olha só, hein? Primeira propriedade que a gente já tinha estudado anteriormente, ó. Qualquer número, lembre-se que essas letras aqui, A, B, C, todas vão ser representadas por números, tá certo? A gente vai ver aqui nos exemplos. Mas vamos agora se prender às letras, para a gente não conseguir só se prender a um certo número, tá bom? Então, vamos lá. Se concentre nas letras. Ó, qualquer número elevado a zero vai dar quanto? 1. A gente já viu isso. Daqui para baixo são propriedades novas que vocês vão ter que, ó, memorizar, hein? Quando eu estou multiplicando duas potências que têm a mesma base, qual é a base aqui delas duas? É o A. Quando elas têm a mesma base, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, ó, B mais C. Vai ter um certo resultado quando a gente se deparar com números, tá? Aqui é uma divisão. Aqui é a multiplicação, aqui é a divisão. Quando eu estou dividindo potências de mesma base, aqui é A e A elevado a B dividido por A elevado a C. Vou repetir a base, ó, subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo, ou seja, B menos C, do jeito que está aqui. Então, na multiplicação, eu vou somar os expoentes. Na divisão, eu vou subtrair os expoentes. Certo? Daqui a gente já dá para resolver alguns problemas. Daqui a pouco a gente volta nas propriedades. Mas, ó, neste caso, é uma multiplicação. Aqui está pedindo para você simplificar as potências. Vou colocar essas potências em uma potência só mais simples, tá? Então, aqui no caso, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, as bases são iguais. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, aqui, ó, 2, 3 mais 4, elevado a 7. Já aqui é a propriedade 2, aliás, a propriedade 3, que é uma divisão, né, gente? Na divisão, o que é que a gente faz? Repete a base, ó. Divisão, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 4 menos 2, 2. Vamos para a letra C. Opa, expoente negativo. A gente ainda não viu, não. Vamos lá, continuando aqui. Propriedade 4, está com uma sombra aqui. Propriedade 4, eu tenho uma potência, A elevado a B. Esta potência está sendo elevada a um outro expoente que é elevado a C. Quando isso aqui acontece, ó, A elevado a B, essa potência elevada a C, eu multiplico os expoentes. Se o expoente for negativo, eu vou tornar essa potência em uma fração. 1 sobre, repito, a potência, e o expoente, em vez de menos B, eu vou colocar o quê? B positivo. Tiro menos. Propriedade 6 é quase a mesma. Só que em vez de um númerozinho, só que no caso aqui é o A, eu tenho A sobre B. Quando eu elevo a menos C, para tornar o C positivo, inverte a base. Fica B sobre A. Foi do mesmo jeito aqui, ó. Para o B ficar positivo, eu inverti a base. Só que no lugar da base aqui, A elevado a menos B, não tem denominador. Então é 1. Quando o A é invertido com 1, fica 1 sobre A e o B positivo. Mesma coisa de baixo. Vamos repetir o procedimento aqui. 6 elevado a menos 2. Como é que eu coloco? 1 sobre 6. Para que isso? Para o expoente, em vez de negativo, ficar positivo. Então aqui, ó, 2. Isso aqui vai ficar 1 sobre 36. Nem precisava de resultado, né?
que eu estou colocando só aqui em uma potência só. E o último, pessoal. Eita, professor, aqui é uma fração envolvendo multiplicação. Bora começar pelas multiplicações? Porque aqui, ó, não é uma fração, só que na fração eu não vou repetir a base e subtrair os expoentes, mas quando eu tiver apenas um expoente em cima e embaixo, e aqui, ó, eu não tenho apenas um expoente, eu tenho aqui um produto e um produto. E como é que eu resolvo a multiplicação? De mesma base. Quando é de mesma base, eu vou repetir a base e vou somar B mais C, os expoentes. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Em cima, não é tudo multiplicação? Vou utilizar a propriedade 2 para dizer que o resultado de cima vai ser 2 elevado a, vamos somar, 4 mais 5, 9. Eita, aqui não tem. Quando não tem é 1, tá? 9 mais 1, 10. E embaixo é uma multiplicação, repete a base que é 2. 3 mais 2, 5. Ah, agora sim eu tenho uma divisão de duas potências. Vou utilizar a propriedade 3. Repete a base e subtrai os expoentes. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 10 menos 5. 5. Subtrair os expoentes. E é isso que eu vou fazer na utilização com as propriedades da potenciação, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente vai tirar as dúvidas lá no nosso grupo, tá bom, pessoal? E até a próxima aula. Tchau, gente!